meus amigos, aqui Dr. Gabriel Fazanaro, advogado. Você que ainda não me conhece, eu sou especializado em Direito e Defesa do Consumidor. Eu sou membro efetivo da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor da OAB de São Paulo e da Comissão de Direito Bancário. Eu trabalhei cerca de 2 décadas em instituições financeiras e eu quero compartilhar um pouquinho da minha bagagem com você para que possa te auxiliar. A gente tem recebido muitas dúvidas de pessoas preocupadas em relação ao superendividamento. E é um assunto, um tema que tem atingido hoje milhares de brasileiros, né? Há estatísticas aí que demonstram que mais de 70% dos brasileiros se encontram superendividados. E hoje eu quero tratar de um assunto que tem tirado a paz de muito desses 70% ou mais que hoje fazem parte de estatísticas, infelizmente, no Brasil, que é o tal do empréstimo pessoal não consignado. O que é isso? Existe um empréstimo consignado, o tradicional empréstimo consignado, que é aquele descontado na folha de pagamento. Mas tem o tal do empréstimo pessoal não consignado, que é um empréstimo pessoal que é descontado as parcelas lá na conta corrente do consumidor. Então, nós temos aí várias instituições tradicionais que comercializam esse tipo de produto. Crefisa é muito tradicional, Agibank, Crefaz, Nubank, várias instituições que comercializam, BMG, né, que comercializam esse tipo de produto. Só que muitas vezes você, consumidor, e que tem o hábito de tomar empréstimos, deve se atentar à real necessidade em adquirir um crédito dessa natureza, que deve ser utilizado somente em casos emergenciais, muito urgentes. Por quê? Geralmente, esse tipo de operação, ela traz consigo taxa de juros altíssima, para não dizer abusiva. E o que o judiciário, o que a lei entende como contrato abusivo? Tá? O que é uma taxa de juros abusiva? É toda taxa de juros que ultrapassa 1,5 vezes a taxa média divulgada pelo Banco Central. Então, o Banco Central, o órgão, né, do governo federal, que fiscaliza, que regulamenta o sistema financeiro nacional. E todos os meses, o Banco Central lhe divulga uma relação de taxa média, ou seja, ele pega o bolo lá de todos os bancos que praticam a comercialização de empréstimo pessoal não consignado e, com base nisso, tira uma taxa média. Então, se essa taxa média ela ultrapassar 1,5 vezes essa taxa divulgada pelo Banco Central, os tribunais, em sua maioria, tá, isso é bastante pacífico, têm entendido essa taxa como abusiva, tá certo? Então, quando é constatada essa abusividade, é possível haver uma revisão do contrato. Porque todo contrato, ele, quando é feito, ele faz lei entre as partes. A parte contratante, certo? E a parte contratada. Ou seja, quem é o contratante aí? O consumidor. E o contratado? A instituição financeira, o banco. Porém, se há um desequilíbrio nessa balança, se é constatado um desequilíbrio, esse contrato ele não está exercendo um fundamento, um requisito essencial para a existência dele, que é a tal da função social do contrato. E o contrato ele tem a função social de beneficiar as pessoas, de promover o benefício da sociedade. Agora, como eu vou promover uma função social se eu pratico uma taxa de juros de 20% ao mês, de 1.000% ao ano, enquanto o Banco Central divulga uma taxa média de 4%, 5% ao mês? Então, esse contrato ele deve ser revisionado. E qual é o instrumento para fazer isso? Uma ação revisional promovida por meio do judiciário, ao qual você, procurando um profissional especializado nisso, um técnico, um advogado, ele vai saber identificar a abusividade ou não desse contrato e vai promover essa ação, e através dessa ação vai ser provada a abusividade, vai ser declarada a abusividade do contrato e ele vai ser revisado a fim de que ele venha a ter o parâmetro de taxa de juros correto. Tá certo? Então, procure identificar. E qual é o lapso temporal que eu posso revisar os contratos? Geralmente, pessoal, o prazo prescricional
geral, tá? Há vários prazos prescricionais que o Código Civil ele estabelece. Mas em contratos bancários, há o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o prazo prescricional decadencial são de 10 anos. Então, todos os contratos que você fez de empréstimo pessoal não consignado nos últimos 10 anos são passíveis de serem revisionados, serem revistos pelo judiciário. Tá certo? Então fica aí uma dica para você, um esclarecimento. Não deixe dinheiro para trás, tá certo? Exerça o seu direito como consumidor e toda vez que você for fazer um crédito, veja se de fato ele é necessário, faça um uso consciente do crédito. E é o que toda instituição financeira deve promover também. Eu tenho certeza disso, essa é a preocupação das federações de bancos, das associações de bancos. Todas elas têm, de alguma forma, tentado alertar os consumidores, mas ainda são vozes muito pouco difundidas. Então, através desse vídeo, o nosso intuito aqui é ajudar você, consumidor, a ser esclarecido e a defender o seu direito. Então, por isso, se você puder, compartilhe esse vídeo com algum conhecido seu, com algum amigo, um familiar, um contato, para que ele possa alcançar o maior número de pessoas e ajudá-los a ter aí o seu direito realmente esclarecido e preservado. Tá certo? Forte abraço para você. Até breve.